O pecado é o tema do nosso novo vídeo. Esse tema foi sugerido pelo meu querido amigo João Paulo. E você também pode deixar aqui as suas sugestões, que sempre serão bem-vindas. E se você não for inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, é de graça, né? Assinalar o sininho das notificações para se manter informado sobre o que postamos. E também nos siga nas nossas redes sociais, pois lá no Instagram, César Ferreira 2428 e Facebook, César Ferreira, postamos também o conteúdo do canal lá para tentar atingir um melhor número de pessoas para que todos venham ter o conhecimento da palavra do Senhor. Pecado, o que é pecado? De acordo com Isaías 59:2, é tudo aquilo que nos separa de Deus, pois o pecado são as nossas transgressões, como diz o texto, que nos separam do nosso Deus. E existem três forças que lutam para que nós venhamos a fazer o que é errado e a pecar. Existe a carne, que é a nossa tendência pecaminosa, o mundo com as circunstâncias que nos levam ao pecado, e o diabo, que é a influência maligna do inimigo de nossas almas. A armateologia, que é a doutrina que estuda o pecado, armatia, erro, pecado, logia, logos, estudo, que é a ciência que estuda o pecado, ela nos mostra o pecado, a sua origem e as suas consequências. Também convido a você. Aqui no canal temos 2 vídeos relacionados a esse assunto de hoje. A morte, um assunto muito interessante, e o pecado imperdoável, pois para todo pecado tem perdão, com exceção de um. Então convido você para assistir lá no canal o pecado imperdoável. Então a primeira pergunta é essa: o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que nos separa da pessoa de Deus. Segundo lugar, quem é pecador? Em 1 João capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, quem é pecador? Todos nós somos pecadores, sem exceção. Há quem se ache muito santo, há quem diga que não peca. A Bíblia diz que é um mentiroso e não há verdade nele. Todos pecamos. A diferença é que nem todos vivem na prática do pecado, mas todos nós somos pecadores. De onde vem o pecado? Tiago, capítulo 1, versículo 13, nos deixa aqui uma reflexão bem interessante, 14:15. Diz assim: ninguém é tentado, diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, de onde vem o pecado? O pecado começa dentro de nós, através dos nossos desejos, da concupiscência, isto é, das nossas cobiças. Então, o que acontece com quem peca? É aí onde entra o vídeo que eu vos indiquei aqui com o tema morte. Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Então tome muito cuidado com o pecado. O pecado pode te levar à morte física, à morte espiritual e a pior morte que alguém pode enfrentar, como eu falo lá no vídeo, a morte eterna. Então o pecado, ele gera a morte. Então qual é a solução para o pecado? Em primeiro lugar, se arrepender. Em segundo lugar, confessar. Veja o que é que diz em 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda sua injustiça. Então confesse teus pecados, se arrependa, confesse e deixe. Pois Jesus disse para a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, versículo 11, vai e não peques mais. Então você pode vencer o pecado. Lembre-se, o pecado é aquilo que te afasta de Deus. Todos nós somos pecadores. O pecado começa dentro de nós, através dos nossos sentimentos e nossas cobiças. E quem peca, o que acontece com essa pessoa normalmente é a morte. Assiste um vídeo morte lá que você vai entender. E a solução para o pecado é você se arrepender, é você confessar os teus pecados e você deixá-los. E assim você vai se ver livre do pecado. Foi mais uma reflexão bíblica para que você conheça um assunto, como o meu amigo João Paulo falou, e é uma grande verdade, que poucos dão a devida credibilidade, mas é um assunto muito importante, pois o Senhor disse que o pecado jaz à porta. Então é uma luta constante todos os dias, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e seguimos a sua palavra, conseguimos vencer esse mal tão constante que é em nossas vidas chamado pecado. Um abraço, meus queridos irmãos.